E aí, gente, tudo bem? Tô aqui rapidinho pra conversar com vocês um pouco sobre a caminhada, né? Eu fui pro colégio hoje e no colégio a gente tirou as fotos de concludentes, né? Fotos, e pra mim foi concludente porque foi terceiro ano do ensino médio, a foto da turma e tal. E essa foi minha última vez tirando fotos da turma. E deu aquela sensação de, nossa, cara, meu tempo tá passando, meu tempo tá acabando, tá se esvaindo entre as minhas mãos, né? E bate aquela tristezazinha. Só que refletindo um pouco mais com Deus, percebi que não precisa ser triste, cara. Foi uma coisa feliz. Eu vivi a minha infância, eu vivi meu período de escola da melhor forma que eu podia ter vivido. Foi vivendo aos pés do Senhor. E Ele cuidou de mim, eu vi o dedo dele em tudo. Eu tava refletindo, por que eu faço isso? Por que eu estudo? Por que eu tô querendo, sabe? Por que as pessoas estudam? Porque estudar, faculdade, trabalho, ganhar dinheiro, comprar coisas. Então, a maior parte das pessoas, ou bastante gente pelo menos, faz isso pra ser feliz, sabe? Tentar encontrar a felicidade, né? Se sentir mais completa, talvez. E essa é como se fosse a batalha de vida de muita gente, né? Muita gente tentando ser feliz por aí, de formas diferentes, né? E tem gente que, tipo, acredita que o propósito da vida é ser feliz, né? E acontece que essa galera tenta ser feliz de formas erradas. Poxa, quando você chega em casa, é porque eu sei que isso acontece, entendeu? Eu já tive isso. Quando você chega em casa, você passa de um dia inteiro feliz pra caramba, sabe? O dia inteiro sorrindo, voltou da escola, brincou com os amigos e pá, chegou em casa, abriu a porta da escola, a porta do quarto, e você sente um vazio, sente triste, cara, sente um negócio assim, poxa, eu não tô completo, né? Você sente um vazio infinito, né? Um vazio que parece infinito no seu coração. E vai lá, e essas pessoas tentam preencher esse vazio. A gente tenta preencher esse vazio com coisas mundanas, coisas do mundo. A gente tenta ser feliz, porque pra gente a gente associa preencher esse vazio com ser feliz. Então a gente tenta ser feliz com a nossa própria mão, sabe? Com o pecado. Porque o pecado também se enquadra naquele negócio lá, né? De tentar ser feliz sem Deus. Então, com o pecado, comprando coisas, né? Bens materiais, tentando satisfazer nossas vontades, né? Desejos. E dá errado, cara. Porque esse vazio que parece ser infinito, esse vazio é infinito. E ele só pode ser preenchido por um Deus mais que infinito, sabe? É impossível você querer ser cheio, né? Sem conhecer a Deus. Porque o humano foi criado para conhecer a Deus. O humano foi criado para ter esse relacionamento com Deus, né? Foi criado para ter essa comunhão com Deus mesmo. E acontece que quando a gente pecou, quando Adão e Eva pecaram, quando a gente peca todos os dias, quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus, eles perderam acesso a Deus, a falar com Deus, porque todos os dias Deus descia no Éden, no jardim, para falar com Adão e com Eva. Só que eles perderam esse acesso. E Deus foi se revelando, pouco a pouco, ao longo do tempo, né? Na Arca da Aliança, em Jesus mesmo, né? E se revelando ao homem, né? Jesus, a presença de Deus ficava na Arca da Aliança, ali presa. Jesus foi a presença de Deus móvel. Mas, resumindo tudo, quando Jesus morreu, ele pagou pelos seus pecados, ele pagou pelos meus pecados. Pecados que nós deveríamos ter pagado. A gente merece o inferno por ter pecado. Entendeu? Nós fomos destituídos da glória de Deus porque a gente pecou. E a gente merece o inferno. E nós já íamos pro inferno. E Deus, ele veio e ele ofereceu a mão. Ele deu o Filho unigênito dele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu o Filho dele para que a gente não morresse. Jesus pagou o nosso preço. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele carregou a nossa impureza. Sabe? A sua imundície, que era para te levar para o inferno, Jesus pagou. E por isso você é limpo. Sabe? Por isso você pode andar com Deus. Quando Jesus morreu, ele rasgou o véu. E lá atrás, quando você tinha perdido o acesso a Deus, quando o véu foi rasgado, você ganhou esse acesso de novo.
Você pode agora desligar esse vídeo e falar com Deus. E Deus vai te ouvir. Tá entendendo? Porque o véu foi rasgado. A presença de Deus vai estar no teu quarto quando tu fizer fazendo isso. Porque o véu foi rasgado. Deus vai estar falando com você. Porque o véu foi rasgado. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai discernir para você o que a Bíblia está falando. Porque o véu foi rasgado. Entendeu? Você tem acesso a Deus porque Jesus morreu por você. Porque Deus te amou de tal maneira que deu o Filho unigênito para que, crendo nele, você não morresse, mas vivesse eternamente. E você vai viver eternamente. Você vai viver eternamente. Isso aqui não é discussão. Entendeu? Coloque isso na sua cabeça. A sua vida é eterna e você não morre. Você vai morrer uma vez, claro. Mas depois disso é pra sempre. É isso aqui comparado a isso daqui de eternidade, sabe? Essa nossa vida é isso daqui comparado a isso aqui. Então viva a sua vida pra Jesus. Jesus diz... Deixa eu ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês. Ou pra você. Jesus diz o seguinte, Deus diz o seguinte pro povo de Israel: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de todo o coração, serei achado por vocês, diz o Senhor. Diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para exílio. O que esse texto está falando pra gente? Esse texto diz que Deus tem pensamentos sobre você. E esses pensamentos que Deus tem sobre você são pensamentos de bem e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Então entregue a sua vida a Jesus. Cara, a gente, especialmente eu tô falando isso por experiência própria, a gente vive tão preocupado com o dia de amanhã, tão preocupado, eu tô estudando, será que eu vou conseguir passar na faculdade que eu quero? Será que eu vou conseguir o emprego que eu quero? Será que eu vou conseguir casar com a mulher que eu quero? Tipo, uma mulher que Deus, né, tem pra mim? Será que eu vou conseguir tudo isso? Tantas preocupações com o futuro, sabe? E tentando fazer isso com a minha mão, eu me sobrecarrego. Certo? Será? Entrega a sua vida a Deus, porque Ele tem planos melhores pra sua vida. Ele tem os planos pra sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Entendeu? Entrega a vida a Deus, cara. Ele quer te dar um futuro e uma esperança. Pô, será que eu vou conseguir esse trabalho que eu quero? Será que eu vou conseguir a faculdade que eu quero? Tudo isso sobrecarrega. E eu tô falando isso, e eu imagino que o público que eu esteja falando agora tem bastante jovem, porque são os meus amigos que vão estar vendo bastante, né? E se você não me conhece, vai pra você também. Tudo isso sobrecarrega. Tudo isso traz um peso, assim, um excedente em cima da gente. Uma coisa que parece que paralisa a gente, o nosso caminhar, né? Só que Deus diz: venham a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então, o fardo de Jesus é suave. O jugo dele é suave. Caminhe com ele, porque é mais leve. É mais fácil. Quer dizer, é mais leve, né? Porque a gente vai continuar tendo problemas. Vamos continuar enfrentando desafios. Vamos continuar passando por dificuldades. Isso aí é fato. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é fato, nós vamos ter dificuldades, ponto, acabou. Mas se torna mais fácil, porque quando a gente tem Jesus, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho certeza de algo que eu não sei, né? Algo que eu não vi, eu tenho fé. E Jesus, na minha vida, traz uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às complicações. Eu tenho paz que excede todo entendimento. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Só que mais do que gostado, eu espero que vocês tenham refletido no que eu tô falando, que vocês reflitam no que eu tô falando, porque é muito importante, né? E esse vídeo aqui é um convite digital. É um convite digital a você, pra
se você não conhece, conhecer a Jesus. Busque a Jesus. Busque conhecer o seu Salvador. Esse é o convite para você conhecer o seu Salvador, né? Porque Ele te ama e Ele quer um relacionamento com você. E a sua vida vai ser feliz com Ele, né? Vai acabar de... não vai ter que ficar mais tentando preencher esse vazio, certo? É isso aí, gente. Obrigado. E fique com Deus.